Eu vou trazer para vocês, então, o meu bastidor que ajuda a explicar essa votação simbólica e essa aprovação do texto da medida do projeto de lei do CARF, que acontece quando a gente nem tinha mais a expectativa, até ontem ia ficar só na reforma tributária. O presidente Lula ligou hoje de manhã para Arthur Lira, os dois se falaram ao telefone para dar os parabéns sobre a reforma tributária e Lula pediu a Lira que tentasse aprovar o projeto de lei que tem urgência constitucional do CARF. Depois disso, o clima mudou e Lira passou a se empenhar pessoalmente por esse projeto. Ele queria também aprovar as mudanças ali que vieram do Senado no marco fiscal, não foi possível porque o relator já tinha viajado, o deputado Cláudio Cajado, e também está batalhando aí pelo programa de aquisição de alimentos, cujo relator é o deputado Guilherme Boulos. Por que o CARF é tão importante para o governo? E essa entrada de Lula na articulação política, a Tainá estava até mostrando para a gente que vai ter uma reunião entre Lula, Lira e os líderes. Ela foi uma solicitação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu trouxe aqui para vocês ontem, o Haddad tinha desistido do CARF momentaneamente, jogado as suas fichas na reforma tributária e hoje voltou à carga e pediu a ajuda de Lula. O CARF, gente, que é esse conselho que coloca ali, dirime as disputas jurídicas entre a Receita e os grandes contribuintes, com a mudança que vai acontecer no chamado voto de qualidade, que agora vai ficar por conta do fisco, pode garantir cerca de 50 bilhões de reais a mais nos cofres da Receita. O que isso significa? Significa dinheiro para a Fazenda cumprir a meta de superávit primário e até cumprir o próprio marco fiscal. Então, assim, é essencial para a Fazenda essa votação. Se a reforma tributária é a grande reforma que vai gerar aí todo esse crescimento de longo prazo, uma reforma histórica, o CARF, que é muito mais específico, é o que a Fazenda precisa para fechar as contas. Daí esse apelo de Fernando Haddad a Lula, essa entrada de Lula na articulação e Lira atendendo o presidente da República e garantindo em acordo de líderes nessa votação aí simbólica a aprovação do texto base do CARF. Chamo Basília Rodrigues e Leandro Rezende. Basília Rodrigues que trouxe aí para nós essa informação de que o texto base tinha sido aprovado. Basília, como é que foi esse acordo aí para aprovar o texto base? Olha, como a gente tem falado aqui no 360, nas articulações que realmente necessitem, né, demandem aí a inclusão, a participação do presidente Lula, elas não ficarão sem o Lula agindo como o principal articulador do governo que é dele mesmo, né? O presidente tem diversos ministros, em especial o Haddad, que está bem cotado lá no Congresso Nacional, tem tido portas abertas no contato com deputados de diversas legendas, não apenas das legendas de governo, mas faltava, sim, esse azeitamento depois da reforma tributária ter passado pela Câmara dos Deputados. O presidente Lula conversou hoje cedo, como você bem destacou, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou da necessidade de aprovação do CARF. A ideia inicial do governo era que essa proposta do CARF fosse aprovada até antes da reforma tributária, mas ontem ele viu que a reforma tinha ganhado corpo, que era hora de colocar as fichas da articulação na reforma tributária e tentar considerar a aprovação do CARF hoje, ou seja, ainda dentro dessa super semana de pautas econômicas vendida, assim, pelo presidente da Casa, Arthur Lira. Então, havia já toda a disposição de quem manda no campo, tanto o presidente da Câmara quanto o governo. Tinha mesmo que articular. Então, ontem foi dia de reforma tributária, hoje foi dia de aprovação do CARF. Mais cedo, como a gente trouxe aqui na CNN Brasil, o presidente do União Brasil, que é um dos partidos mais relevantes ali no centrão, né, no centro político, o Luciano Bivar esteve com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Então, é importante a gente
gente vê no dia como hoje, igualmente sensível como ontem, os movimentos, os gestos que estão sendo feitos aqui na Esplanada dos Ministérios, nessa rua que divide Palácio do Planalto e Congresso Nacional. O que teve de diferente nesses últimos momentos? Reuniões, ligações e liberação de emendas. Graças a isso, o governo garantiu a aprovação ontem da reforma e hoje dessa proposta do CARF, que, como muito bem você destacou, é também uma das mais importantes para o governo. Ela garantirá que o governo consiga fechar as contas neste ano. A gente está falando de 50 bilhões de reais em uma única proposta. Então, a reforma organiza, ao longo do tempo vai conseguir, a reforma tributária organiza a carga tributária do Brasil, né, na hora que parte para a unificação dos impostos. No longo prazo vai combater a chamada guerra fiscal, isso não é por agora, mas está aprovada pela reforma tributária esta disposição de combater a guerra fiscal. E o CARF é o dinheiro de momento, é o dinheiro que o governo precisa para fechar as contas em 2023. Leandro, tinha muito lobby contrário ao CARF, muitas grandes empresas ali preocupadas, pedindo modificações. O deputado Beto Pereira, se não me engano, o relator, tinha atendido. A gente precisa ver o texto, porque ele tinha prometido a alguns setores mudanças de última hora. Por que foi preciso Lula entrar nessa articulação, pessoalmente? Sobretudo porque, do jeito que a tramitação desse projeto de lei do CARF estava, na Câmara dos Deputados havia ali o trancamento de pauta, né, da Câmara. E aí, enfim, se fosse assim, a gente poderia ter essa discussão sendo adiada para o mês de agosto, quando os condicionantes políticos podem ser outros, né? Então, acho que é um pouco para aproveitar essa maré positiva para o governo depois da aprovação da reforma tributária e tentar resolver isso logo do jeito que o governo queria, né? E aparentemente, com essa aprovação simbólica, foi o que tivemos agora na Câmara dos Deputados, numa rara sessão de sexta-feira, né? Estamos muito pouco acostumados a ver os deputados trabalhando presencialmente em plenário, votando matérias na sexta-feira, quando geralmente Brasília está vazio. Começa a esvaziar na quinta e sexta-feira já não tem mais ninguém por lá, os deputados voltam para as suas bases em geral. Então, de novo, né, uma vitória importante do governo e a ver aí como é que foi que esse texto se deu. Mas me parece que o Lula entra nessa articulação um pouco para aproveitar esse momento positivo que a pauta do governo teve depois da aprovação da reforma tributária e também para para destravar a pauta da Câmara para o segundo semestre, não tendo a necessidade de começar com um projeto, enfim, que está sendo discutido já há tanto tempo, poder, no mês de agosto, olhar para o marco fiscal, que precisa de uma nova votação, e mais para frente outras pautas de interesse do governo também. Raquel.